Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu prometo que nossa aula vai ser um pouco mais simples, porque semana passada a gente já teve avaliação. Então a aula de hoje vai ser introdutória a outro assunto. Nós vamos continuar assim na parte cinética-química, porém hoje a gente vai estudar o equilíbrio químico e as reações reversíveis. E nessa etapa a gente vai ter essa continuidade de assunto, porém hoje a gente não vai ter nenhum exercício para vocês fazerem, né? A gente só vai fazer essa parte de exercício semana que vem, porém eu preciso que vocês prestem bastante atenção, pois hoje a gente vai utilizar alguns conceitos muito importantes que vai servir para as outras aulas. Eu quero iniciar basicamente com um resumão do que seria equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele é dinâmico e fica caracterizado quando as taxas de desenvolvimento das reações direta e inversa igualam-se em temperatura constante. Esse seria basicamente o resumão do que é equilíbrio químico. E aí deve vir a dúvida de vocês: professor, o que é uma reação direta e o que é uma reação inversa? A reação direta é quando a gente tem a formação a partir dos nossos reagentes para produtos. E aí a gente tem que lembrar de como a estrutura da nossa reação. A gente sabe que a gente tem os reagentes e a gente tem nossos produtos. Quando os reagentes são consumidos, a gente tem a formação dos produtos. Por isso que o nome é produto. Então, quando nós temos uma reação direta, quer dizer que eu tenho uma formação direta dos meus reagentes para os produtos. E aí você já tem que ter base de o que seria uma reação inversa. Seria essa reação dos meus produtos para reagentes. Isso geralmente é identificado por setinhas, que a gente vai ver também aqui nesse conteúdo. Porém, a gente tem que antes explanar um pouco sobre o que são as reações irreversíveis e as reações reversíveis. Para isso, eu vou iniciar com um exemplo. Imagine quando a gente queima, por exemplo, vai acender um fogo e a gente faz a queima de um palito de fósforo. Quando a gente faz esse processo de queima, a madeira é consumida por via, por exemplo, se deixar lá ele sendo consumido, ele vai sendo consumido até o ponto que cesse, que acabe essa reação. E esse tipo de reação ela não é reversível, ou seja, a gente não consegue fazer ela no sentido contrário. Por quê? Quando eu tiver a queima do meu palito, eu só vou ter cinzas ali, algum monóxido, dióxido de carbono indo para a nossa atmosfera. Essas cinzas elas não conseguem ser transformadas de novo na madeira do palito. Então ela se dá para uma reação irreversível. Outro exemplo seria quando a gente faz, por exemplo, pega uma pastilha efervescente, coloca num copo, por exemplo, com vitamina C, e ela vai efervescer ali, vai ficar com aquele líquido naquele copo e a gente vai ingerir. Porém, se a gente não ingerisse esse líquido e ele continuasse ali naquele copo, mesmo que aquela água por completo ela secasse, ela não iria voltar a ser a pastilha efervescente que já foi um dia. Então a gente considera também essa uma reação irreversível. Porém, existem várias reações no cotidiano que são reversíveis, ou seja, que conseguem voltar à etapa de início, ou seja, nossos produtos conseguem retornar ao ponto de reagente. E aí fica essa parte de tanto os reagentes quanto os produtos são consumidos e são formados nessa parte de reação reversível. De novo, na nossa reação reversível, tanto os reagentes quanto os produtos são consumidos e são formados. Diferentemente da irreversível, que basicamente só os nossos reagentes são consumidos e só os nossos produtos são formados. Nesse exemplo de reação reversível, a gente pode levar em consideração, por exemplo, uma garrafa de água. Eu vou tentar colocar aqui na telinha. E aí eu pergunto vocês, você acha que essa água que está aqui dentro evapora? Aqui fechado, nessa garrafinha. Algumas pessoas podem chegar à conclusão que, como a garrafa está tampada, ela não vai evaporar porque o nível parece dar a entender que é inalterado. Entretanto, a água evapora sim. O que acontece é que o sistema que existe dentro desse recipiente fechado,
Existem moléculas de água passando para o estado líquido, para o estado de vapor, ou seja, existe essa parte de evaporação, assim como também existem moléculas de água passando do estado do vapor para o estado líquido, ou seja, a condensação. Esses dois processos têm a mesma velocidade, e é por isso que o nível da água da garrafa não sofre nenhum tipo de alteração. E a gente pode expressar essa reação por essa formulazinha aqui na telinha de vocês. Ou seja, vocês veem que está ocorrendo uma reação, porém ela volta para o estado inicial. Como a água não é um líquido tão volátil como seria a amônia, por exemplo, aquela que vocês tiram, as mulheres tiram o esmalte da unha, fica um pouco mais difícil de vocês perceberem. Porém, eu cito o exemplo de quando a amônia, vocês deixam ali a amôniazinha destampada, dizem que a amônia some, na verdade ela evapora. Quando acontece esse efeito de evaporação é porque geralmente o frasco está destampado. Quando ele está destampado, não permite a esse ciclo de ele evaporar e de ele condensar, ou seja, dele ir para o estado de vapor e ir para o estado líquido. Quando a gente destampa, acontece que ele só faz a evaporação nesse caso. Porque não está fechado ali e não tem um sistema perfeito para que ocorra essa reação reversível. Então a gente precisa de alguns fatores básicos para que essa nossa reação ela ocorra de forma efetiva. É importante salientar, é importante falar com vocês que nesse caso em especial a gente tem um equilíbrio dinâmico, ou seja, é um processo reversível, um equilíbrio dinâmico. Geralmente, quando a gente pensa em equilíbrio, a gente vem logo pensar em equilíbrio estático. E não é bem isso. Lembrando que equilíbrio, o que seria o equilíbrio estático? É quando nós pegamos dois pesos em uma balança e colocamos eles e eles ficam ali estáticos no mesmo nível. Vocês já devem ter visto essa balança de pêndulo. Eu vou colocar aqui uma na telinha. Essa balança de pêndulo, a gente coloca o peso e geralmente quando eles ficam paradinhos no mesmo nível, a gente fala de equilíbrio estático, pois eles ali ficam equilibrados sobre o mesmo peso, no mesmo nível, porém nada pode ser tido ali como fora desse conceito de mesmo peso, mesmo nível, porque senão não está em equilíbrio estático. Porém, o equilíbrio dinâmico é diferente e ele está em constante movimento. Agora, para pensar em um exemplo de equilíbrio dinâmico, vamos pensar aqui em um estacionamento grande, de shopping, mais ou menos. E a gente fala que todas as vagas estão lotadas. Porém, existem pessoas entrando e saindo desse shopping. Então, sempre vai ter disponível, assim como sempre vai ter alguém na vaga. E tem que aguardar todo esse processo de entrada e saída. Porém, sempre tem um equilíbrio dinâmico entre essas bases. Ou seja, ninguém vai esperar muito tempo para uma vaga. Assim como ninguém vai demorar tanto para ir embora. Então, essa parte de entrada e saída, ela tem um equilíbrio que é dinâmico de entrada e saída. Basicamente, é esse mesmo equilíbrio dinâmico que ocorre nessa reação reversível. À medida que a gente tem de consumo e produção, a gente vai ter esse consumo e produção, tanto dos nossos reagentes quanto dos nossos produtos. E nessa parte toda a gente pode considerar o exemplo da amônia, e eu vou colocar a equação aqui na telinha para vocês, pelo método de Hazen-Busch. Nesse método, a pressão e a temperatura são controladas, ou seja, tipo aquela da garrafa lá, que a gente precisa da garrafa para que a gente tenha um equilíbrio perfeito, acontece aqui do mesmo jeito. E o que acontece aqui na amônia? Reagem-se o gás de nitrogênio e oxigênio conforme é mostrado nessa expressãozinha aqui na telinha. Se essa reação fosse irreversível, ocorreria apenas em um sentido de formação da amônia, 1 mol de amônia, e 3 mols de hidrogênio produziriam 2 mols de amônia. Lembrando que a molécula de amônia é NH3. Porém, isso não ocorre na realidade.
a quantidade de amônia obtida experimentalmente é sempre menor que essa proporção. E o que é que vocês podem ver de diferente nessa estruturazinha da equação da amônia? Essa dupla seta. Quando vocês verem essa dupla seta, significa que um processo é reversível. Sendo que a seta para a direita corresponde a uma reação direta, ou seja, a seta para a direita significa que eu estou tendo meus reagentes formando os meus produtos, reação direta, enquanto a seta voltada para a esquerda corresponde à reação inversa, que seria o consumo dos meus produtos para a formação dos meus reagentes, ok? Se essas duas setas estiverem num tamanho diferente, isso quer dizer que a velocidade do processo está diferente. Quanto maior for a seta, maior é a velocidade da reação. Por outro lado, se elas estiverem exatamente iguais, do mesmo tamanho, isso significará que o sistema atingiu o equilíbrio químico. E as taxas de desenvolvimento dessa reação são iguais, diretas. Quer dizer, então, que eu tenho meus produtos formando meus reagentes, meu reagente formando meu produto na mesma proporção. Vou botar aqui na telinha todos esses exemplos que eu falei, por exemplo. O primeiro é um equilíbrio químico, vocês veem que a seta está do mesmo tamanho. O segundo, a gente vê um deslocamento para a direita, quer dizer então que eu tenho uma maior velocidade dos meus reagentes formando os meus produtos e uma menor velocidade na inversa, que seria dos meus produtos formando os meus reagentes. E o último, a gente pode ver que o deslocamento está maior na parte inversa, quer dizer então que a velocidade é maior dos meus produtos formando os meus reagentes e menor dos meus reagentes formando os meus produtos. Em resumo, a gente pode dizer que o equilíbrio pode ser caracterizado por alguns pontos. O primeiro, as reações diretas e inversa ocorrem de forma simultânea, e aí a gente considera o equilíbrio químico. O segundo, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. O terceiro, se não houver mudança no sistema de equilíbrio, as concentrações dos reagentes e produtos permanecerão constantes, ou seja, os mesmos. Todas as propriedades, então, macroscópicas do sistema não vão variar com o tempo. E, por último, esse tipo de equilíbrio é obtido somente em sistemas fechados. Isso é, o sistema que tanto a matéria quanto a energia não são introduzidas ou removidas na troca delas com o externo. Eu não tenho perda nem ganho de massa dentro do nosso sistema. E a gente viu esse último ponto lá, quando a gente falou do exemplo da água e da amônia, que as duas têm que estar no frasco fechado para que ocorra reação de equilíbrio de forma efetiva, ok? Esse foi o conteúdo de hoje, eu não vou me arrastar muito, vou cumprir o que eu prometi, a aula vai ser rápida, foi rápida. Prestem atenção no material que eu estou enviando para vocês. Tem um exemplozinho lá no final que eu quero que vocês olhem sozinhos, para ver se vocês conseguem entender. A gente vai comentar ele semana que vem, sim. O exemplo é sobre estalactites e estalagmites, que são aquelas formações rochosas de dentro das cavernas, então deem uma olhada porque é bem interessante, ok? Tenham todos um ótimo dia e espero que tenham gostado da aula.